nível de business, até para os novos clientes aí que podem vir a utilizar o Sitecore, qual a diferença e quais são os maiores pontos positivos deles escolherem o Sitecore a ferramentas como empresas novas que têm saído no mercado agora? Tem uma aqui em Florianópolis, esqueci o nome, cara. Resultados Digitais, por exemplo, que criou uma plataforma para análise de leads, quem abriu e-mail, quem não abriu. Algumas outras empresas fazem integração com o HubSpot para ver esse tipo de informação, com Pipedrive para ter CRM, mas a gente percebe que o Sitecore como Analytics é muito forte, né? Ele tem um potencial muito forte e a gente consegue customizar, né? Uhum. Então, quais seriam os pontos positivos para esses clientes que querem adquirir o Sitecore hoje? Bom, um dos pontos positivos você mesmo citou, o fato que para se alcançar muito do que o Sitecore faz apenas com o Sitecore, por exemplo, você usando, digamos, apenas o Sitecore, você tem Analytics, você tem personalização, você tem testes AB ou testes multivariados, você tem campanhas de e-mail gerenciadas com o Sitecore, você tem a possibilidade de criar dashboards, né, relatórios, né, de analytics, mas mais gerenciais diretamente também do Sitecore. E você tem tudo isso associado com a própria ferramenta de gestão de conteúdo, que é multilingue, que pode ser multisite, que tem workflows, tem tudo isso. Então, ele é realmente enterprise. Enquanto que se você vai para essas outras opções, o que você disse? A pessoa precisa integrar com o marketing, integrar com outra coisa e juntar 3, 4, 5 ferramentas diferentes para alcançar tudo aquilo que o Sitecore sozinho consegue fazer. É claro que sempre vai existir uma empresa que está mais acostumada a utilizar uma determinada ferramenta e outra, e talvez ela queira continuar utilizando pelo menos uma ou duas daquelas ferramentas. Nisso também o Sitecore é uma vantagem grande, por quê? Porque ele é um framework .NET aberto, onde os desenvolvedores conseguem integrá-lo mais facilmente em virtude de ser um framework com outras soluções também. Mas um ponto importante que eu vejo é a própria visão das pessoas que estão por trás do Sitecore, que não é um produto apenas, apesar de ter toda a qualidade técnica que tem, mas ele é um produto para auxiliar nessa conversa da empresa com o cliente. Então, esse programa dos MVPs de marketing digital e o programa que a Sitecore oferece também do SBOSS, não sei se vocês já ouviram falar, que é para aceleração de negócio, é Solution Business... Sitecore Business Operation Services, que é para auxiliar as empresas a definirem quais são os objetivos dela. O que você quer com o teu site? O que você quer alcançar com o teu site? Exatamente. Você tem que definir qual que é a tua estratégia, quais que são os teus objetivos relacionados a essa estratégia. É conseguir mais clientes. Como é que você consegue mais clientes? Bom, a gente precisa ter mais disso e daquilo. Ok, você transforma tudo isso em objetivos mensuráveis, que daí você lança direto no Sitecore e que depois você vai ter relatórios dizendo, você está de fato caminhando naquela direção e subindo aquela escada da maturidade digital. Entende? Então, é isso que eu vejo que é a diferença do Sitecore em relação a outras ferramentas. E eu trabalhei com outras ferramentas e outros CMS também no passado. O conhecimento agregado, né? O Sitecore é o que eu prefiro, de fato. Mas agora um pouco de argumento de autoridade também, né? Uhum. O Gartner é uma empresa que faz análises qualitativas e quantitativas sobre vários serviços disponíveis no mercado. Uhum. E todo ano eles fazem um levantamento dos melhores CMS, né? Fazem 7 anos que o Sitecore é líder ali. Eu acho que é um pouquinho de argumento de autoridade, né? Dizer que o Sitecore é líder há 7 anos. Ele resumiu muito bem os motivos pelo qual o Sitecore é líder. E isso está expresso ali há 7 anos já. Tá tarde, né, gente? Estourou o tempo. Tem mais pergunta aí?